pensada, né, justificada pelo governo a partir de um suposto déficit da Previdência. Esse déficit já foi comprovadamente que o déficit ele não existe. A gente tem afirmado, tem mostrado com os dados, a CPI da Previdência também confirmou isso, de que não há um déficit na Previdência. O nosso argumento é de que, ao contrário, o que há na Previdência são muitos recursos e que é preciso canalizar esses recursos para o capital, como historicamente a Previdência serviu para o desenvolvimento econômico do país. Então, o Fundo Previdenciário ele tem sido utilizado pelo Estado desde a criação da Previdência Social na década de 30, em 1930. Então, desde então, o Fundo da Previdência tem sido utilizado para outros fins que não somente o pagamento de aposentadorias e benefícios previdenciários. Isso fez com que, depois da década de 80, se agravasse essa relação por conta do desemprego, da crise econômica que se vivenciava naquele momento. E isso estoura na década de 90, mas estoura com a justificativa do déficit, para justificar a retirada de direitos dos trabalhadores. Então, como ficam os trabalhadores nessa condição? A reforma da Previdência atinge somente os trabalhadores, né? A quem penaliza exatamente os trabalhadores. E são os trabalhadores que mantêm a Previdência Social, porque a contribuição do trabalhador é uma contribuição compulsória. Então já sai diretamente do salário e não tem a possibilidade de inadimplência. Ao contrário do que acontece com as empresas, que hoje, né, a renúncia fiscal dá mais do que todo o orçamento anual da Previdência. Então, se tem renúncias fiscais hoje, ou seja, de empresas que devem à Previdência, mais de 400 bilhões de reais, enquanto todo o orçamento anual da Previdência é de 392 bilhões. Então, isso significa exatamente que o governo teria outras opções. Teria opções de cobrar das empresas, acabar com a isenção fiscal, né, com a desoneração da folha de pagamento, fazer a cobrança das empresas que devem para a Previdência. Tudo isso evitaria uma reforma de cunho tão drástico como tem sido pensada essa, que deixa para os trabalhadores consequência a curto, médio e longo prazo, assim como a extinção também de alguns direitos e os condicionantes que são colocados para os trabalhadores, que praticamente impedem do trabalhador ter acesso à Previdência, como por exemplo, tem sido muito discutido, que é a questão da idade mínima. Então, essa questão da idade mínima de 65 anos é completamente contraditória com a nossa realidade brasileira, porque não leva em consideração principalmente as questões regionais, a expectativa de vida que não é igual em todo o país e faz com que realmente as pessoas não tenham mais acesso à aposentadoria. Outra questão, 49 anos de contribuição para ter 100% das médias, não é 100% do salário, é 100% das médias da contribuição. Então, 49 anos de trabalho, isso me diz que pouca gente terá 100% das médias de contribuição. Então, tudo isso traz consequências para os trabalhadores, enquanto que para as empresas, para o capital, para os bancos, que são quem mais devem para a Previdência, fica sendo resguardado com essa perspectiva da contra-reforma que tem sido planejada pelo governo Temer. Então, a proposta da PEC 287 traz inúmeras consequências. Já falei da consequência da idade mínima, né, que isso vai inviabilizar muita gente a ter o acesso, da contribuição de 49 anos, mas tem outros direitos, como por exemplo o direito à pensão, que é um direito que está muito atacado com essa PEC, porque além de reduzir a pensão para 50% do valor do salário da aposentadoria do segurado que faleceu, ainda coloca condicionantes de idade. Então, quem tem 20 anos, se ficar viúvo, viúva, só vai receber durante 2 anos, 3 anos, e isso vai aumentando, sendo que a pensão só seria vitalícia a partir dos 44 anos. Então, isso também coloca um condicionante muito grave. O próprio sistema de seguridade social tem a questão fundamental, por exemplo, do BPC-Loas, que aumenta a idade para ter acesso a esse benefício e que reduz a renda, a faixa de renda para ter acesso. Então, isso também deixaria de fora vários trabalhadores e trabalhadoras que não contribuíram, que não têm renda e que também não teriam acesso
assistência social por meio do benefício de prestação continuada. Em todo o sistema da Seguridade Social há um fosso aí e a reforma aprofunda isso, que é entre quem contribui, trabalhadores que contribuem e pagam para a Previdência e terão acesso à Previdência, e trabalhadores que não contribuem e trabalhadores de baixa renda. Então, entre ter o atendimento da assistência social e ter o atendimento da Previdência, há um desequilíbrio grande aí. Por quê? Porque muitos trabalhadores que não contribuem não terão acesso à Previdência Social e não se enquadram nos critérios restritivos de renda da assistência social. Então, estão fora desse conjunto de medidas da Seguridade Social. E para a saúde, principalmente, todo esse processo de reforma que tem sido colocado da Previdência, que impõe com que as pessoas fiquem mais tempo trabalhando, que as pessoas permaneçam no mercado de trabalho, porque a sua aposentadoria vai ser cada vez menor. Então, para garantir um pouquinho a mais, as pessoas vão se submetendo a condições de trabalho. E isso ocasiona problemas de saúde, ocasiona problemas no próprio trabalho, então traz um inchaço também para o sistema de saúde, tanto dos trabalhadores que estão fora da Previdência Social e quanto dos trabalhadores que contribuem para a Previdência. Então, no conjunto da Seguridade Social, a gente tem afirmado também, nos nossos debates, nas nossas palestras, nos diálogos, que essa reforma é um grande desastre social, porque certamente vai provocar um empobrecimento muito grande da população. Isso tem reflexo na própria economia, porque a gente sabe que em pequenos municípios é praticamente a Previdência que mantém a economia do local, a economia do município, porque é o dinheiro certo que circula, é o dinheiro das aposentadorias. Então isso tem um reflexo geral e não somente para o acesso à aposentadoria e aos benefícios. Então, nós temos no estado do Rio Grande do Norte, a nossa situação particular, principalmente dos servidores públicos, nós temos vivenciado o aprofundamento de uma crise que não se inicia agora, mas que se aprofundou. E essa crise tem sido muito justificada por conta também da Previdência. Até essa PEC 287, o que aconteceu com todas as reformas da Previdência? Havia uma reforma nacional do regime geral, ou então a de 2003, que foi para o regime dos estatutários, do regime público federal, para os funcionários públicos federais. Depois dessa reforma, os estados faziam as suas reformas, mas adequando a determinadas condições. O que a PEC 287 a princípio propunha? Que o pacotão fosse para todos os estados, para todos os municípios e para os servidores públicos federais e para quem tem carteira, para quem contribui com a Previdência, contribui com o regime geral, com o INSS. Isso geraria uma dificuldade imensa de fazer essa reforma, porque nós temos mais de 2.000 planos próprios de Previdência Social no Brasil, regimes próprios de Previdência Social no Brasil, contando os estados, municípios e o regime federal. Então isso geraria uma dificuldade muito grande. O que tem sido feito? Tem sido imposto que a reforma nacional seria igualmente feita nos estados. E alguns estados começaram a implementar medidas, mesmo sem ter sido aprovada a reforma nacional, mesmo a PEC não tendo sido votada, não tendo sido aprovada. Essas medidas que têm sido feitas nos outros estados, elas vêm exatamente de um pacto dos governadores com o governo federal, para que algumas medidas já sejam aprovadas, mesmo sem ter sido aprovada a nacional, como, por exemplo, o aumento da alíquota, que alguns estados já fizeram, e que agora o governo do estado do Rio Grande do Norte negociou com o governo Temer aumentar a aprovação do aumento da alíquota para garantir recurso federal para o estado. Então isso tem sido pressionado nesse sentido, de que os governos tiraram esse acordo e que agora faz uma pressão para que isso seja aprovado. O aumento da alíquota de 11% para 14% tem um impacto muito pequeno na Previdência. Não recupera, mesmo que tivesse déficit, não recupera a Previdência Social. Isso tem um impacto, por exemplo, no Rio Grande do Norte, anual de 50 a 60 milhões de reais para o IPERN, para a nossa Previdência do Estado. Quais as medidas que poderiam ser adotadas para a Previdência Social? Nós temos uma lógica de desenvolvimento não, mas de política econômica atual que é contrária
a expansão da Previdência, porque a Previdência depende também da contribuição. Então, quanto mais emprego, quanto mais estabilidade, no caso do serviço público, concurso, isso geraria uma arrecadação maior. E nós estamos vivenciando o contrário disso, que é terceirizações, precarizações, que os trabalhadores não podem, muitas vezes, manter a contribuição da Previdência. Então, nós temos uma lógica do mercado de trabalho que é diferente da lógica da própria Previdência. E aqui no Estado, o que foi feito? Aqui no Estado do Rio Grande do Norte, o governo uniu o fundo previdenciário com o fundo financeiro, criou o FUNFI, e a partir da criação do FUNFI, possibilitou que o governo tirasse os recursos da Previdência para ser utilizado com outros fins, para pagamento de folhas ou para outras questões. Então, isso fez com que, a partir de 2014, nós tivéssemos, por conta dos governos, saques na Previdência Social, até o limite de dinheiro que existia na Previdência Social. E agora o governo justifica o déficit. Então, o que a gente propõe? Que o governo possa, primeiro, rever das empresas que devem para o governo, isso seria uma forma de arrecadação rápida, por conta do governo, que pudesse usar os royalties que o Estado recebe para recompor o fundo previdenciário. Então, poderia ter uma lei específica que destinasse o dinheiro da arrecadação dos royalties, ou uma parte dele, para a recomposição do fundo previdenciário. Porque sem essa recomposição, ou seja, sem o retorno para o cofre público do que foi retirado do IPERN, o aumento da alíquota não resolve esse problema. Porque o problema foi causado pelo próprio governo que sangrou o dinheiro da Previdência Social. Então, existem outras medidas que o Estado poderia adotar. E, em detrimento disso, o Estado tem feito uma grande pressão e apontando o aumento da alíquota e a Previdência Complementar como as únicas alternativas. Porque, na verdade, a alternativa que o governo apresenta é simplesmente para a consequência dos trabalhadores e manter as empresas e manter o capital, em especial o capital financeiro, da forma como ele tem mantido, com todos os privilégios possíveis.